Olá pessoal, tudo bem? Hoje nós vamos fixar aqui basicamente aquele conteúdo sobre as características dos seres vivos e a gente vai resolver algumas questões e comentar a partir de então, tá certo? Então eu queria que a gente focasse aí na leitura dos slides e aí a gente vai fazendo os comentários durante a leitura, tá bom? Então vamos lá. Primeira questão. Primeira questão diz o seguinte: é comum dizer que todos os organismos são formados por célula. Olha a ideia da célula. Células, tá certo? Estruturas conhecidas como unidade funcional e estrutural dos seres vivos. Alguns organismos, não entanto, são acelulares. Então, já aproveitando aqui a dica, destaca esse termo acelulares. Então, ele vai pedir alguma coisa para você analisar a partir daí. E, por isso, alguns autores não os consideram vivos. Lembrando que isso, cientificamente, já foi considerado um embate finalizado por então, tá certo? Entre os seres listados abaixo, qual é o único, ou seja, ele está perguntando apenas um, que não possui, olha a palavra aqui, ó, não possui células em sua constituição. E como a gente vinha tratando, todos os seres vivos são formados por células, menos um. É bactérias, fungos, protozoários, vírus ou animais? Então, a nossa resposta, claro, vai ser vírus, tá? Porque a gente já sabe que é os seres vivos, que nós sabemos que por questões, tá? Como a gente está vendo aqui, eles são acelulados, eles têm uma necessidade, então, de invadir uma célula de um hospedeiro para fazer ou exercer o seu processo metabólico, tá certo? Então, essa perguntinha aí era fácil, né? Quem dera se o Enem fosse assim, mas também, a concorrência também ia deixar você para trás, porque todo mundo ia saber isso aqui, ok? Vamos lá para a segunda questão. Segunda questão diz o seguinte: todos os organismos vivos estão sujeitos ao processo evolutivo. Então, destaquemos aqui a palavra evolução ou evolutivo, tá certo? Algumas características, por exemplo, surgem e são passadas para os descendentes e outras são eliminadas da população por meio de um processo denominado. Principalmente, olha aí o detalhe, ele falou de características que podem ser passadas e outras são eliminadas. Então, isso aqui está relacionado a uma coisa chamada genética, que é o âmbito do estudo do material genético, né? O DNA, o RNA, por exemplo, né? Então, se vocês observarem, nós temos diversos processos aí listados nas alternativas, onde demonstra, né, algumas coisas próximas ou não, tá? Então, ele falou sobre um processo de mudança, onde algumas características são passadas e não são passadas. Então, se você olhar, recombinação gênica, seleção natural, mimetismo, mutação e migração. O que na verdade é uma recombinação gênica? É uma nova combinação de fatores já existentes, que não necessariamente são grandes fatores de determinação de evolução, tá certo? Já a seleção natural, sim, é um processo no qual o ambiente, por influências, né, externas, consegue promover algumas mudanças. Mimetismo é o ato de se assemelhar, por exemplo, a um outro ser vivo. Por exemplo, alguns animais procuram se assemelhar a outros devido àquele outro ter uma potencialidade tóxica ou porque ele tem uma sobrevivência melhor. Então, não seria necessariamente um fator transmitido geneticamente. A mutação é uma mudança genética, porém, ela é fora do padrão. E tem a migração, que simplesmente é o ato de sair de um local e ir para um outro local, ou seja, um local de origem, um local de destino, claro, devido a algum fator. Então, se vocês analisarem aí, a nossa resposta, ou pelo menos a resposta mais adequada, é a seleção natural, que tem influências ambientais e que fazem com que os processos evolutivos, ou seja, as mudanças, sejam decorrentes, seja de origem genética, ou seja, características que são passadas e outras que não são passadas, tá certo? Então, a nossa resposta aí é a letra B. A nossa próxima questão, ela diz o seguinte:
considere as seguintes características atribuídas aos seres vivos. Item 1. Os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. Bom, se a gente considerar que praticamente todos os seres vivos, com exceção os vírus, são possuidores ou são constituídos por célula, isso pode ser sim uma verdade. Vamos analisar o item 2. Os seres vivos têm material genético interpretado por um código universal. O que ele chama de código universal? É que todo parâmetro genético é igual de um ser vivo para outro. Só aqui para mim rapidinho, tá? Quando a gente fala assim, código genético universal, quer dizer que quando a gente fala, por exemplo, do DNA, os constituintes que formam essas moléculas, elas são iguais, por exemplo, para a nossa espécie, para um inseto, para uma bactéria, enfim, ele é universalizado. Então, por isso que há interação de material genético quando ocorre, por exemplo, um ataque de um vírus para bactérias ou um vírus nas nossas células. Então, isso, claro, isso é verdade e isso, de fato, é uma informação importante que vocês têm que carregar isso como base de resolução de questões, tá certo? Vamos analisar o outro item, tá? Aqui no slide. Quando considerados como populações, ou seja, o que é uma população? É o conjunto de seres vivos de mesma espécie. Ou seja, são aqueles seres vivos que conseguem se reproduzir e deixar, consequentemente, descendentes com as mesmas chances de reprodução. Tá certo? Então ele diz, quando considerados como populações, os seres vivos se modificam ao longo do tempo. Então, admitindo-se que possuir todas essas características seja requisito obrigatório para ser classificado como um ser vivo, é correto afirmar que, vamos analisar aí os itens a seguir. Letra A. Os vírus e as bactérias são seres vivos. Até aí tudo bem, galerinha. Porque ambos preenchem os requisitos 1, 2 e 3. Mas que requisitos são esses? Né? Então, se você voltar para o slide rapidinho, ele diz que o primeiro requisito, os seres vivos são constituídos por uma ou mais células. O segundo, que eles têm material genético e que esse código é interpretado de uma maneira igual para todos os seres vivos. E que os seres vivos em populações se modificam ao longo do tempo. Se a gente for analisar, os vírus, para quem não lembra, a gente disse que os vírus são, vou colocar aqui embaixo, acelulados. Isso quer dizer que eles não possuem células. Então, na verdade, o requisito 1, ele não é atendido pelos vírus, tá? Então, a gente não pode marcar essa alternativa. Letra B. Os vírus e as bactérias não são seres vivos, porque ambos não preenchem os requisitos 1. Pessoal, tanto vírus e bactérias são seres vivos. Então, o que está errado aqui, nesse item aqui, é essa palavra não, tá? C. Os vírus não são seres vivos, porque preenchem os requisitos 2 e 3, mas não preenchem o requisito 1. Pessoal, não preencher o requisito 1, beleza, está certo. Eles realmente não preenchem porque não tem células. Mas novamente, eu não posso dizer, não posso admitir que os vírus sejam seres não vivos. Nós sabemos que eles são seres vivos na medida de que nós tratamos que eles são formados de matéria orgânica, ou seja, moléculas orgânicas, e que têm uma habilidade de autorreproduzir. O item D. Os vírus não são seres vivos, tá? Ok? Porque preenche os requisitos 1, não preenche o requisito 3, mas não são os requisitos 1 e 2. Olha aí, confuso, né? Vamos ver aí. O que é que vocês analisam aí? Você vai analisar, ele está dizendo que não são seres vivos porque preenche os requisitos 3, mas não preenche os requisitos 1 e 2. E a letra E, os vírus não são seres vivos porque não preenche nenhum dos requisitos. Pessoal, tem uma informação aqui muito importante, tá? Que propositalmente eu falei para vocês não analisar. É a questão do requisito 1, como a gente analisa a letra C. A letra C, ele está dizendo, baseado na informação de que todos os seres vivos são formados por célula. Então,
para essa informação, quando ele diz que os seres vivos não são seres vivos, isso não é verdade. Mas, se eu for analisar os requisitos, que ele diz que todo ser vivo é formado, né? Todo ser vivo é formado por célula. Então, para esse requisito especificamente, eu poderia dizer que essa informação era verdadeira. Porque, realmente, baseado na teoria celular, quando eu digo que os seres vivos não são seres vivos, mas isso é quando eu utilizo esse requisito como parâmetro. Então, pessoal, a letra E, a letra D não vai atender e muito menos a letra A e a B. Então, se você analisar, a nossa resposta só pode ser a letra C, porque eu poderia afirmar isso desde que esse requisito 1 não seja atendido. Então, isso não quer dizer que seja verdade. Nós sabemos que os vírus são seres vivos. Mas o que ele quer saber? Ele quer saber, baseado na análise dos itens que nós analisamos anteriormente, se os vírus poderiam ou não ser considerados seres vivos. Então, realmente, eles não são considerados seres vivos se eu analisar apenas o requisito 1, como ele está dizendo. Porque preenche os requisitos 2 e 3, mas não preenche o requisito 1. Então, nesse caso, a alternativa correta para a questão é a letra C, sim. Ok? Bom, pessoal, então isso aí foram alguns exercícios, claro, bem básicos, bem introdutórios, para que a gente possa fixar melhor esse conteúdo, né? Eu espero que vocês tenham, né, se dedicado bem a essa aula. Eu espero também que vocês continuem os estudos, se aprofundem e, claro, nos encontraremos nos próximos encontros, tá? Então, tenham bons estudos, sucesso para vocês e até a próxima, se Deus quiser, tá?